Começando aqui. Bom, acho que começou, né? Então, deixa eu dar uma boa noite. Gente, boa noite a todos. Se vocês estiveram me ouvindo aí do outro lado, por favor, me deem um ok, estou ouvindo, tá tudo certo. Nós estávamos, desculpem o atraso, né? Nós entramos exatamente às 9 horas, mas aqui pelo Instagram deu ruim. Até o Instagram resolveu entrar de quarentena com a gente. Então, por isso que a gente está chamando todas as pessoas do Instagram para virem aqui no Facebook para acompanhar a live ao vivo, tá? Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos. A live vai até às 10 horas, né? 1 hora de live, né? E fiquem até o final, porque assim, a matéria está muito bacana. No final, até a gente vai ter uma indução da psicóloga, né? E hoje a live está mais que especial, porque é uma live psiconutricional, né? Estou com a minha parceira, Sônia, dá um oi aí, um beijo. Oi, boa noite. Finalmente vamos falar? E, bom, então a gente gostaria de, primeiramente, esperar o pessoal chegar um pouquinho, né? Não vamos alongar muito, né? Já são 9h16, aliás. Gente, alguém tá me ouvindo? Eu não tô vendo nenhuma mensagem aqui, eu tô falando sozinha. Vocês entraram de quarentena também com a gente? Socorro, alguém fala alguma coisa? Alguém dê um oi. Onde que eu vejo que as pessoas entraram aqui, ó? Opa! Aqui, ó. Nossa. Janice Soares curtiu o vídeo. Tá. Uns segundos atrás. Quem mais, gente? Quem dá mais? Se tiver uma pessoa, ok, a gente segue. Tá. Vamos ver se... Priscila Ito, Anderson Urata. Aí, gente, pessoal da família tem que estar, né? Senão, se nem da família tá. Gente, comentem aqui, porque eu não estou vendo nenhum comentário de ninguém. Não deixem a gente sozinho. Você vai falando, eu vou. Tá? Eu vou me certificar. Achei. E não deixem a gente sozinho. Tá achando? Tá aparecendo aí? Sim. Por que aqui não aparece, então? Ok. Tá aqui, ó. Daniela Manetti, um beijo. Aqui, ó, o Júlio, 2 minutos. Fátima Matheus, boa noite. Tá aparecendo aqui, mas por que aqui não aparece? Bom, você então acompanha por aqui para ver os comentários, coloca aqui pra gente, porque eu não estou conseguindo ver daqui. Tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Agora você volta na tela. Sim. Bom, muitas coisas novas, né? Muitas mudanças. Mas vamos começar, né? Então, para quem não sabe, essa parceria aí psiconutricional é uma parceria de alguns anos já, né? E nós resolvemos nos juntar porque a gente sabe o quanto que... Aí apareceu o primeiro comentário. O quanto que é importante a gente tratar o ser humano como um ser total, né? Para mim, de nada adianta eu passar
um cardápio com os alimentos para o paciente se ele não está com a cabeça boa, né? E vice-versa, né? Então, por isso que a gente começou a fazer esse trabalho em parceria, eu e a Sônia junto, para que a gente consiga ter uma evolução melhor do paciente. Então, o primeiro serviço que a gente presta, a gente discute o caso do paciente, né, em dupla, e... Opa, Aparecendo aqui, ó. só apareceu um. E aí a gente consegue uma evolução melhor, uma velocidade de evolução melhor para ele, né? Aqui não tá pegando. Bom, segundo serviço, no consultório a gente faz imersões, a gente faz palestras psiconutricionais, oficinas para o público em geral. E também dentro das empresas, na área corporativa, a gente faz oficinas e palestras também para garantir o bem-estar, né, dos funcionários, uma maior qualidade de vida e, consequentemente, um menor custo para a empresa, né? Então, seja bem-vinda, Sônia, é um prazer estar aqui com você hoje. E hoje nós vamos falar de um tema que é o tema atual que todo mundo está falando, né? Que é sobre essa pandemia aí do coronavírus, né? A gente já sabe que no mundo, desde o ano passado, já apareceu o primeiro caso dessa doença, mas de semana passada para cá foi quando começou a aparecer os relatos aqui no Brasil, e de semana passada para cá muita coisa mudou na vida de todos os brasileiros, né? A maioria está dentro de casa, confinada, né? Tirando as pessoas aí que precisam realmente, os profissionais de saúde, né, dentro de hospitais, ou pessoa do setor de alimentação, né, que precisa estar aí na rua, tirando essas pessoas, todos nós estamos dentro de casa, então muita coisa mudou. E eu gostaria que vocês comentassem aqui pra gente como vocês estão se sentindo em relação a essas mudanças, né? Se estão assustados, estão se sentindo angustiados, preocupados, com medo, não sabem o que vão vir. Então, escreva aqui para mim, por gentileza, o que vocês estão achando da situação, como vocês estão se sentindo. E também enviem perguntas, né? Importante, porque nós vamos discorrer sobre o assunto, né? Cada uma dentro da sua vertente. Então, é importante que vocês mandem suas perguntas para a gente fazer para que possa discorrer mais sobre o tema. Tá. Tem aqui um comentário, né? Tem. O Júlio Ito perguntou: o que é melhor fazer no momento? Aproveitar o tempo livre ou investir toda a energia no trabalho? Você quer responder ou eu respondo? Você que sabe. Bem, Júlio, temos que entender que tempo livre é esse, né? Porque é o que mais está se falando atualmente. Você está em isolamento, mas de repente você não está de férias, né? Então, eu acredito assim que aproveitar esse tempo maior que nós temos em casa, não só para trabalhar, mas também para desenvolver outras coisas. Nossa, tem tanta coisa boa acontecendo aí, né? A parte toda da informática, passando muitos cursos, sabe, leituras livres, uma série de coisas, mas assim, colocar também energia no trabalho, aquela energia que você precisa dispor, e o restante você usar para você, com certeza, né? Vai lembrar que não é férias, né? Que depende desse tempo livre, o que você quer dizer com ele, né? É tempo livre de férias ou é tempo livre dentro dessa situação atual, né? Depende. Muito bem, temos que usar o tempo ao nosso favor. Com certeza. Aliás, nós vamos falar bastante sobre isso hoje, né? O como usar o tempo, nosso tempo, ao nosso favor, né, Patrícia? Muito bem. Aliás, falando nisso, eu gostaria de... Rita Santos, como manter a tranquilidade e a serenidade, muito bem. A gente vai falar sobre tudo isso agora, tá? Mas antes disso, continuem escrevendo, né, as perguntas. Eu gostaria de saber, Sônia, do ponto de vista psicológico, qual que é o olhar que você, como psicóloga, tem diante dessa situação atual? Bem, Patrícia, de acordo com o que está passando muito na mídia,
Todos os profissionais da área da saúde, principalmente, mas de todas as áreas, estão trazendo muitas contribuições e até falando sobre como usar esse tempo, como o próprio Júlio perguntou, de uma forma saudável. Então, nós temos aí uma infinidade de profissionais falando sobre isso, né? Falando da disciplina, falando de aproveitar, você fazer coisas que muitas vezes no dia a dia reclamava-se demais, não tenho tempo de brincar com meus filhos, eu não tenho tempo de olhar para minha casa, eu não tenho tempo de olhar para mim. Então, assim, eu vejo que essa é uma boa oportunidade. Porém, o meu foco hoje, então, não é nisso, né? Porque eu percebi esses dias que esse tema está sendo muito explorado dentro dessa vertente, né? O que fazer nesse momento, como criar, como desenvolver. Na verdade, Patrícia, o tema que eu trago agora para a gente falar é sobre a doença. Sobre a doença, entender um pouquinho sobre a linguagem da doença, né? Então, a doença, ela é um sinal, é um alerta do nosso sistema corpo de que algo precisa ser visto, algo precisa ser olhado, compreendido, precisa ser transformado. A psicossomática, ela explica como acontece a doença, como ela se manifesta no nosso corpo, né? Através do que pensamos, do que acreditamos, do que sentimos, das nossas crenças, dos nossos traumas, da nossa experiência. Então, isso acaba reverberando no nosso corpo de alguma maneira, em alguma parte do nosso corpo, se manifestando em doença. Então, o que o corpo ele quer comunicar através de uma dor, de um mal-estar, de uma dor de cabeça, de um conflito, de uma depressão. O que ele quer mostrar quando eu estou ansiosa, quando eu não estou dando conta da ansiedade? O que ele quer mostrar com uma febre, um espirro e assim por diante. O que é que ele quer comunicar com essa dor? Qual é a linguagem dele? Muito bem. De uma forma geral, quando surge um sintoma, por exemplo, como uma dor de cabeça, a nossa tendência qual é? Eu vou tomar um analgésico. Vou tomar um analgésico, vou ficar bem, a minha dor de cabeça vai embora. Sim, naquele momento a dor de cabeça vai embora. Só que eu preciso entender que eu estou tratando a consequência e não a causa. E nós estamos agora, eu estou trazendo esse tema para falar o que é que causa, né? Qual é a linguagem? Tratar na raiz Exatamente. do problema, O que é que esse sintoma, o que que essa pandemia está querendo dizer para nós? Qual a mensagem que ela está mandando para nós? Porque veja bem, aí nós saímos então da dor de cabeça de uma pessoa para passarmos para uma pandemia. Nós vamos sair de uma gripe que dá em algumas pessoas para olharmos para essa pandemia que está assolando todo o planeta. Então, o que ela está querendo dizer para a gente? Então, essa é a pergunta que se faz. A doença traz a mensagem do inconsciente. Então, nós não temos clara o que ela quer dizer, né? O que é que precisa ser visto, o que é que precisa ser compreendido. Precisamos, então, olhar para as nossas emoções, para as frustrações, os conflitos, as crenças, para as questões que ficaram abertas na nossa vida, né? Para as questões que não digerimos. Muito bem. E por falar em não digerir, né? Você me fez lembrar agora de uma coisa. Pelo menos né? Quando eu tô com algum pensamento, alguma ideia que eu não tô conseguindo colocar para fora, não tô conseguindo me expressar, né? É papum, dá dor de garganta na hora. A garganta começa a ficar seca, dura, inflama. E é impressionante que quando eu coloco para fora, seja conversando com a pessoa que eu quero falar, ou seja escrevendo num papel, né? Enfim, quando eu coloco aquela ideia para fora, automaticamente
alivia, a garganta fica leve e a inflamação sai, né? Ela desinflama. Então, o melhor anti-inflamatório nesse caso é eu jogar para fora, me expressar, né? Ou seja, digerir aquilo que não estava sendo digerido, né? E por falar em emoção, né? O que muitos têm me perguntado é sobre a fome emocional nesse momento aí de quarentena, como que fica, Muito bom, né? muito bom. É uma coisa que pode surgir, é normal, principalmente porque é uma fase que é uma fase muito nova para todo mundo, né? E pode surgir medo, a pessoa pode tentar querer arranjar um conforto com a comida, né? Enfim, a primeira coisa, o primeiro passo que a gente faz, né, para identificar, para lidar com essa fome emocional, é identificar se realmente essa fome é emocional, né? Porque na verdade a gente tem vários tipos de fome, né? Mas basicamente os mais prevalentes, né, do dia a dia são dois, que é a fome fisiológica e a fome emocional, né? Então, como o primeiro passo é identificar qual é esse tipo de fome, vamos fazer um bate-bola aqui com eles para explicar a diferença para vocês saberem identificar primeiro, né? Então vamos lá, ó. Presta atenção, hein, gente? A fome fisiológica, ela vem devagarinho, você vai sentindo, ela vai vindo de forma gradual. A fome emocional, ela é imediatista, tem que ser para agora. É agora, eu tenho que comer alguma coisa agora. Para ontem, Isso, é né? para ontem, isso. A fome fisiológica, uma vez qualquer comida satisfaz. Então, se tiver alface, tomate, arroz, feijão, fígado, qualquer coisa que você come, aliás, você precisa de nutrientes para nutrir o seu corpo naquele momento. Na fome emocional, não serve qualquer coisa, não é qualquer coisa, não é qualquer folha, não é arroz com feijão. Eu quero um sorvete, eu quero um bolo recheado, eu quero comer uma lasanha, uma feijoada, enfim, algo realmente que tenha consistência, né? Que possa realmente me sentir cheia. A fome fisiológica, ela geralmente, uma vez que você está satisfeito, você para de comer. Na fome emocional, você não tem medida. Você vai comendo e não tem limite de parar. Você não sabe quando você deve parar. Você vai comendo Parece que até não aguentar mais. quanto mais você come, mais você quer comer, né? Exatamente. E a fisiológica, ela geralmente não causa sentimento de culpa depois. Aliás, você fez o que você precisava fazer, você está com a consciência limpa. Ah, na fome emocional, Patrícia, muitas vezes a pessoa ela começa a comer aquela coisa gostosa, aquele sorvete, aquele bolo recheado, mal ela começou a comer, já vem aquela culpa, nossa, por que que eu estou fazendo isso? Não é isso que eu quero, mas ao mesmo tempo que vem a culpa, vem a necessidade de comer mais, de preencher mais esse vazio. Existe uma queixa muito comum de um vazio no estômago, é como se fosse um buraco sem fundo, né? Então, por isso mesmo, vem a culpa, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, eu preciso continuar, então, compensando esse buraco que não se preenche. Muito bem. Identificaram aí? Vocês viram se o que vocês estão sentindo é fome fisiológica ou emocional? Bom, então já que eu acho, né, que vocês identificaram, escrevam aqui para mim. Gente, quanto mais vocês interagirem, melhor, tá? Porque a gente já tá em quarentena aqui, né? Então, quanto mais a gente manter esse relacionamento, pelo menos à distância, eu fico muito feliz. E lembrando agora de algo para completar essa questão do comer emocional, da ansiedade, é muito comum também as pessoas não identificarem nem que estão sentindo algo, muito menos o que estão sentindo. Então, é um aprendizado, é um exercício de autoconhecimento mesmo, de aprender a identificar as emoções, o que é que eu estou sentindo agora, tá? Se não é fome fisiológica, então que fome é essa, né? Então, o primeiro disparo que vem é uma emoção. Como é que eu estou me sentindo, né? O que é que eu estou precisando compensar? Sim. E aí, quando nós entendemos que tem uma emoção e ela tem um significado, fica mais fácil. Sim, né? Inclusive, eu ia falar isso agora, né? Que seria o segundo passo.
Agora que você identificou que o que você tem é fome fisiológica, por exemplo, se for a fisiológica, o que você vai fazer? Apenas comer. Gente, sentir fome é um sinal bom. É bom porque é um sinal que o seu corpo está mandando, que ele está funcionando e que você precisa repor toda essa energia que ele está gastando para o metabolismo dele continuar funcionando. Então é bom sentir essa fome fisiológica. Então apenas coma. Agora, se for a fome emocional, tem uma perguntinha chave que você vai fazer para você mesmo. Então, assim, todo comportamento tem um ganho por detrás. Todo e qualquer. Por exemplo, a gente está aqui hoje nessa live por conta de uma necessidade, de um propósito de vida que a gente sentiu essa necessidade de compartilhar com vocês e ajudar vocês aí nessa fase que está todo mundo passando. Esse é um ponto positivo. A gente está trancado dentro de casa para evitar a transmissão do vírus, né? A gente trabalha para conseguir sustentar a família, para conseguir ter o salário aí do mês, né? Então, se todo comportamento tem pelo menos um ganho por detrás, qual que é o ganho que você tem comendo a mais? Né? E aí muitas, assim, a comida pode trazer vários ganhos, né? Mas de uma forma geral, os ganhos que podem aparecer, pelo menos nessa fase, são prazer, né? E conforto. Principalmente conforto, porque a gente está num momento de muita vulnerabilidade, né? A gente não está mais se vendo pessoalmente, né? Pelo menos as famílias, né, não estão mais juntas, né? Mais à distância, mas pode surgir essa sensação de querer se sentir confortada, de querer se sentir satisfeita com algum prazer, né? Então, já que agora você já sabe o que você está buscando, né? Que prazer, conforto, entre outras coisas, a pergunta buscar prazer e conforto com a comida é saudável? Provavelmente não, né? Por quê? Porque você vai estar colocando calorias e nutrientes a mais que o seu corpo não precisa. Então, que outras formas saudáveis que a gente consegue conseguir esse prazer, conseguir esse conforto, né? Então, vamos supor, e eu amo cantar, então coloco lá no karaokê, no YouTube, e começo a cantar. Eu gosto de dançar. De repente, agora na quarentena, eu descubro que eu gosto de fazer desenhos. Fiquei sabendo aí que a Faber-Castell, anotem aí, durante esse período, eles colocaram todos os cursos gratuitos, né, no site para estimular, né, isso, a pintura. Enfim, quais são as coisas que te dão prazer? É engraçado que quando eu faço essa pergunta no consultório, muitas pessoas falam uma coisa ou não falam nada, porque estão tão habitoladas com o dia a dia do trabalho, né, com a rotina de, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a família, eu tenho que ganhar dinheiro, que acabam não tirando, não reservando o momento do seu dia para sentir prazer de alguma forma, para te satisfazer. Né? De repente você vai ver que você, sei lá, você vai ligar para uma amiga que você não liga há muito tempo e vai sentir prazer por conta disso, vai dar uma voltinha no quarteirão com o cachorro, enfim. Procure atividades que te dão prazer, procure aquilo que você busca compensar com a comida, mas de uma forma saudável, né? Que você percebendo o que você está querendo naquele momento e satisfazendo aquilo de uma forma saudável, se realmente for isso, o comer emocional passa, né? Tem uma perguntinha aqui, Patrícia, do Júlio Ito. A falta de conexão com o próprio corpo pode vir a confundir a percepção se a fome é emocional ou fisiológica? Pergunto isso porque já passei por momentos em que não senti essa fome fisiológica. Cortou aqui. Sim. Vindo gradativamente, quando percebi, a fome estava gigantesca, comi e saciou. Sim. Sim, tem a ver com a percepção do corpo, né? Nós falamos muito isso nas nossas imersões psiconutricionais, nas nossas palestras, no meu trabalho com a obesidade, principalmente lá na clínica IMEC, o quanto é importante você aprender os sinais do corpo. Isso daria uma aula, gente. Daria uma aula inteira, 1 hora só para isso. Mas o quanto é importante você se conectar com o corpo,
de você aprender os sinais. Que sinais são esses, né? Aliás, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora da doença, né? Dos sinais, a linguagem, é a mesma coisa. É qual a linguagem do teu corpo quando você está com sono, né? Só um exemplo para clarificar o que eu estou querendo dizer. Como é que você sabe que você está com sono? Como é que o corpo mostra isso? Parece bobagem, mas não é. Muitas pessoas, elas não escutam esses sinais verdadeiros. Então, uns bocejam, começam a ficar com os olhos cansados, outros ficam irritados, ficam com o corpo mole, já não raciocinam mais. Então, é o corpo pedindo, o corpo dizendo, olha, hoje não dá mais, está na hora de descansar. Então, aí vem a segunda etapa, que a gente fala muito nas nossas palestras, que é o que é que você faz com essa informação? Então, a primeira informação você tem, você escuta os sinais do seu corpo, mesma coisa em relação à fome. Perguntar para o corpo, que fome é essa que eu sinto? Tá? Então, o nosso corpo, ele é sábio, ele tem a sua sabedoria clara, né? É muito clara a sabedoria do nosso corpo. Ele responde. Não tenha receio de perguntar para ele. É uma intimidade que nós precisamos criar conosco mesmo. Corpo, o que você está sentindo agora? Poxa, eu acabei de jantar. Isso aqui é fome? Ele vai dizer não. Tá, então que fome é essa? De repente, eu estou agitada, eu estou ansiosa, eu estou com sono, eu estou cansada. Quantas pessoas confundem o cansaço com fome? Né, Patrícia? Sim. A gente fala isso demais nas nossas palestras. Existe essa confusão por conta disso, porque nós não aprendemos a escutar o nosso corpo. Eu espero que tenha ajudado aí a responder para você. Bem, então, dando sequência agora, falando a segunda parte sobre a doença. Muito bem. No caso de uma doença, uma pandemia como essa, como estamos vivendo, que se espalha pela humanidade, né? Todos estamos assombrados com tudo isso. Não é com uma pessoa isolada, não é com um bairro, um país, é com o mundo inteiro. Isso está global. Então, é algo que se espalha pela humanidade numa visão sistêmica, é uma doença sistêmica, é uma sistêmica global da humanidade. E o pensamento que nós podemos colocar para essa pandemia, algumas perguntas que eu fiquei formulando aqui quando eu fiquei pensando nesse tema, o que é que nós precisamos olhar enquanto comunidade para essa doença? O que nós precisamos ver, né? Como um sistema maior. Quando eu digo nós, sistema, nós todos nós. O que é que nós precisamos incluir? O que está fora do sistema? O que é que ficou fora do sistema na nossa história? Porque, gente, vocês acham realmente que essa pandemia ela é algo que surgiu do nada? Não, ela tem um fundo, ela tem uma causa. O que é que está em desequilíbrio no nosso sistema, nas nossas relações de comunidade, de humanidade? E o que é que está fora de ordem? São perguntas básicas que fazem parte dos princípios sistêmicos. Dentro dos princípios sistêmicos existe uma ordem que ela é muito clara. Então, é necessário que haja essa ordem para que a nossa vida possa fluir, para que a saúde, o trabalho, o amor, os relacionamentos, o relacionamento com o dinheiro possa fluir. E quando essa ordem não é obedecida, esses princípios não são obedecidos, a doença aparece, o sistema adoece. E é isso que nós estamos vivendo. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Eu comecei falando de um sistema corpo individual, e agora eu estou falando de um sistema global, de um sistema que envolve a todos nós, vai do micro ao macro. Né? O que é que está acontecendo? O que é que nós estamos realmente precisando olhar? Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que do micro ao macro sistema, ou seja, desde uma partícula viva,
partícula invisível, que nós não conseguimos ver a olho nu, né? Até uma nação, um planeta, é preciso seguir essa ordem. É preciso que se siga essa ordem. Né? É que nem você fala nas constelações, né? Que tem a bandeira do Brasil escrito ordem e progresso, né? Mas na verdade, ordem é progresso, né? Só com a ordem que a gente consegue ter sucesso e progredir, e isso em todas as instâncias da vida, né? Instância pessoal, profissional, né? É isso mesmo. E não há cura sem ordem. Não há cura sem ordem. A ordem, ela vem, ela é preciso que seja estabelecida. Tem umas perguntinhas, a gente já vai responder, só vou terminar esse raciocínio. Então, em cada um de nós deve haver essa ordem, a ordem do equilíbrio, do pertencimento e da hierarquia. Eu falo bastante nas minhas constelações, eu explico o que é que são esses princípios e como eles influenciam diretamente a nossa vida, como estão interligados, como isso faz parte de nós, faz parte do nosso equilíbrio, né? Então, nós precisamos incluir pessoas, afetos, pontos de vista divergentes, o diferente. Nós precisamos nos incluirmos em nós mesmos. A gente vai falar já já sobre isso, o quanto nós estamos excluídos de nós, estamos fora de nós. Você já se deu conta do quantas pessoas estão fora de si mesmas? Quantas pessoas nós vemos isso no consultório, no dia a dia? As pessoas que vêm com queixa de angústia, de ansiedade, de pânico, e elas estão totalmente fora, desconectadas de si, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Uma boa metáfora para o que nós estamos vivendo, e assim, eu quero falar ao pé da letra, como estamos falando, isolar-nos para vivermos. Gente, não é um paradoxo? Nós precisamos nos isolar para podermos viver. É isso, para podermos sobreviver, né? Ter vida, garantir a nossa vida, nós precisamos nos isolar. Mas então, o que está acontecendo? O que é que está em desequilíbrio? Que nós precisamos, então, nos afastar dos outros. Sendo que o que se prega não é o contrário, nós precisamos estar unidos. Mas será que nós estamos realmente nesta união? Ou estamos apenas unidos nas informações? Nesses trilhões de informações que temos aí hoje, gratuitamente, né? Então, a pergunta é, isolarmos de quê? Do que nós precisamos isolar? De quem? De quem? Nos voltarmos para nós mesmos e olharmos para dentro de nós. E aí olharmos para o outro. Esse é um bom começo. O que eu vejo, então? O segundo ponto que eu trago aqui. Então, essa coisa de isolar-se para viver, sair dessa ideia de grupo, primeiro, isolar-se, entrar na sua casa interna, olhar para você, para depois você poder conviver, né? Deixar isso tudo fluir entre o grupo, né? Mas antes da gente continuar, Patrícia, tem aqui a Rita Santos. O medo ajuda a atrair o vírus? Do ponto de vista fisiológico, né, nutricional, né? O medo, ele gera um estresse para o corpo, né? Então, o corpo, no estresse, ele libera cortisol, que é o hormônio do estresse, e esse cortisol, ele ajuda a contribuir para a depressão do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele fica um pouco deprimido por conta desse cortisol. E aí, as células de defesa do nosso corpo, elas ficam funcionando menos, né? Numa velocidade menor, e com certeza, com uma imunidade mais baixa, isso ajuda a atrair o vírus, sim, né? Sim, porque o medo congela, né? O medo congela e, além de congelar, é uma porta aberta para pensamentos negativos, né? Isso aqui não vai dar certo para mim. Olha, se alguém der um espirro perto de mim, eu vou me contagiar também, ou então eu vou me isolar mais ainda porque a morte está chegando.
Então, esse padrão de pensamentos negativo, ele também acaba atraindo até por conta desse nível a mais de cortisol, né? Então, é uma reação, né, interna e externa desse corpo o tempo todo, mandando mensagens, né? A Rita ainda pergunta, a maioria está agindo parecido, por isso a pandemia? Sim, Rita, existem, infelizmente, existem muitas pessoas que estão desesperadas e isso contribui, sim, porque quanto mais eu tenho medo de algo, mais eu me afasto. E aqui, exatamente, o que eu estou trazendo para vocês é o contrário. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para isso. Quanto mais eu olho, mais eu enfrento. E isso, eu estou falando de medo, de qualquer tipo de medo. Quando eu enfrento o que acontece, automaticamente deixa de existir. Uhum. Mas eu preciso olhar. Ele está aqui, ó. E é isso que eu preciso fazer. Eu preciso olhar para que tudo fique no seu lugar novamente. Não é assim que nós enfrentamos tantos outros medos da vida? Muitas vezes, numa sessão de terapia, quando a gente pede para o paciente desenhar, representa um medo aí para mim. O paciente vai e desenha o medo. Muitas vezes, o fato dele desenhar, ele representar, ele expressar no papel, ele já está tirando daqui de dentro a força daquilo que está muito grande dentro dele. Porque também tudo depende da forma como a gente olha para aquela situação, né? Sim. Se a gente olha, acha que aquilo é um grande problema, parece que aquilo vira um monstro, né? Piora a situação, né? Mas se a gente olha como um olhar um olhar acolhedor, né? Poxa, para que isso está surgindo na minha vida agora nesse momento? Né? Principalmente em relação ao olhar que a maioria das pessoas estão tendo, né? Agora, nessa fase de pandemia. Porque cada um, na verdade, cria dentro da sua cabeça a realidade que quer criar, né? Se a gente olhar, por exemplo, essa pandemia como um caos, como um grande problema, uma desordem, isso vai ser um caos, um grande problema, uma desordem na nossa vida, né? E isso vai contribuir em alguma coisa para a gente? Não, pelo contrário, né? Vai só deprimir o sistema imunológico, a gente vai ficar mais propenso a pegar o vírus, né? Mas se a gente olhar essa situação como uma fase apenas, né, da nossa vida, que tem um começo, meio e fim, como uma oportunidade para que a gente possa olhar para a nossa casa interna, né, porque fomos confinados a ficar dentro de casa, mas essa casa, na verdade, é a nossa casa da alma, né, do nosso eu, é um chamado, eu acredito, né, para o nosso eu interior, para a gente olhar para a gente. E se a gente, então, olhar com esse olhar de uma oportunidade, né, de a gente rever os nossos conceitos, rever o que dá prazer, o que deixa a gente confortados, né, com certeza isso gera uma mudança muito boa e muito positiva, né. Inclusive, eu me lembrei de uma coisa agora, Patrícia, que você está falando do olhar, né? Depende do olhar que você coloca. Né? Tem uma frase que eu amo, essa frase, quem me conhece sabe que eu escrevo em tudo quanto é lugar. Ela diz mais ou menos assim: neste mundo traidor, nada é verdade nem mentira. Tudo é de acordo com a lente com que se mira. Então a pergunta é: qual é a lente que você está usando para tudo isso? Uhum. Então, a Patrícia trouxe aqui as duas vertentes. Você pode olhar como oportunidade para como uma crise, como algo que vai passar, e dentro dessa crise ver a oportunidade de criar novos recursos, de você desengavetar coisas que nunca mais você pôde ver, de você relaxar, de você fazer coisas que você sempre quis fazer e nunca conseguiu. Eu sempre falo, meu Deus, que saudade que eu tenho da minha casa. E eu estou matando essa saudade da minha casa. Por quê? Porque até a semana passada eu só reclamava. Então, e agora, Sônia? O que você faz com o tempo que você tem? Vamos usar essa oportunidade. Ou você pode ficar se lamentando, achar que você não vai sobreviver, que tudo está acabado e que esse é o fim, é o caos. Agora, é lógico, né, gente, com todo respeito, né, como psicóloga, eu sei que as coisas não são assim,
mas se você percebe que você realmente não consegue ultrapassar, não consegue usar essa lente de oportunidades, você precisa procurar uma ajuda, né? Não vai deixar isso afundar de vez, porque realmente existem os impedimentos internos, né? Uhum. Patrícia, tem uma pergunta para te fazer. Vamos lá. Agora é para você. E alimentação, como é que fica nessa quarentena? O que você tem para falar para a gente? Tá. Em relação à alimentação, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que não existe nenhum alimento, nenhuma fórmula, nenhum shot, né, que por si só vai te trazer saúde ou vai reforçar o sistema imunológico, né? Na verdade, existe sim um único alimento que até os 6 meses de idade ele é um alimento completo e supre todas as nossas necessidades, que é o leite materno. Tirando o leite materno para até 6 meses, né? Quando a gente é bebê, não existe, gente. A gente até tem alguns alimentos, alguns nutrientes que atuam diretamente na nossa imunidade, né? Mas de nada adianta a gente ingerir esses nutrientes, por exemplo, tomar probiótico, encher o rabo de iogurte, né? E não conseguir fazer a base de uma alimentação saudável, né? O nosso corpo, ele é como se fosse um carro, né? Então, assim, para o carro poder andar, ele precisa ter o volante, ele precisa ter um motor, né? Ele precisa da direção, ele precisa da embreagem, ele precisa de gasolina. Então, assim, de nada adianta você enfeitar lá o seu carro, deixar ele bonitinho, trocar o capô dele, né? Que seria tipo probiótico, mas não ter gasolina no carro, ele não vai andar, né? Então, a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês em relação à alimentação para esse período de quarentena é uma dica que vocês vão rir da minha cara, né? Porque ela é muito simples, mas eu percebo que muitos deixam de fazer isso. E agora é a hora de você fazer isso, tá? Então, comer regularmente, a cada 3, 4 horas mais ou menos, né? O que eu percebo é muita gente ficando muito tempo em jejum, mais de 4, 5, 6 horas em jejum, né? Porque por N motivos, às vezes está trabalhando muito, né? E acaba esquecendo de comer. Então, aproveita esse momento, coloca alarme no celular a cada 3, 3 horas e meia, 4 horas, para que pelo menos a hora que aquele alarme tocar, você parar tudo que você está fazendo e reconectar-se com o seu corpo, perceber se você está com fome ou não, né? Muitas pessoas não fazem isso, né? E se você tiver com fome, simplesmente comer, que é satisfazer a sua necessidade fisiológica, seu corpo está pedindo, né? Então, assim, comer regularmente, por quê? Ficar muito tempo de jejum, mais de 4, 5 horas em jejum, faz com que o nosso corpo entre em estado de alerta, porque ele acha que você não tem comida para nutrir ele. Aí ele se sente agredido, fica estressado, deprime o sistema imunológico, né? E as chances até de você engordar são muito maiores, porque ele vai reduzir o seu metabolismo. Tudo vai funcionar de uma forma muito mais lenta, né? Então, a primeira coisa, comer regularmente, que é a base aí dessa alimentação saudável. Segunda coisa é colocar gasolina nesse carro. No caso, não é gasolina nem álcool, é água. A água é o nosso combustível, não confundam, tá? Então, eu falo que de nada adianta você comer direitinho, ter aquela alimentação colorida, tomar suplemento polivitamínico, por exemplo, se você não toma água o suficiente. Porque é a água que faz parte do sangue. E é o sangue que transporta esses nutrientes para todas as células do nosso corpo para elas funcionarem de uma forma adequada, né? Então, no mínimo, 2 litros de água por dia, isso é o mínimo, né? Quanto mais a gente pesa, mais litros de água a gente precisa tomar ao longo do dia e de forma fracionada, né? Bom, esses são as 2 dicas básicas: comer a cada 3 horas, né? Se sentir fome, tomar esses 2 litros de água. E agora eu vou falar especificamente de alguns nutrientes que atuam na nossa imunidade, tá? Gente, vocês sabiam? Olha só o segredo que eu vou contar aqui para vocês. Que 80% das células do nosso sistema imunológico estão no nosso intestino? Pois é. Então, já que elas estão na maior parte do nosso intestino, a gente tem que cuidar dele. Agora, uma pergunta: você vai no banheiro todos os dias?
fazer cocô mesmo, tá? Não é xixi, é cocô, precise todos os dias, né? Então, para isso, a gente tem os probióticos, tá? Que vão atuar mais especificamente aí no funcionamento do intestino e, consequentemente, na imunidade. Probióticos são bactérias boas que vão nutrir o seu intestino, né? Aonde a gente tem probióticos? Onde a gente encontra, né? Nos iogurtes, no kefir, que é aquele probiótico caseiro, né? Que a gente recebe por doação. Do kombucha, que é como se fosse um kefir, mas é uma bebida gaseificada, um chá gaseificado, né? Leite fermentado também, tá? Sachês, cápsulas de probióticos a gente também tem, tá? Tudo isso são probióticos. Só que essas bactérias também precisam de comida. Você sabia disso? Você sabia, né? Incrível, né? Elas também precisam se alimentar para sobreviverem. Não é só você não, tá? Não seja egoísta. Então, como que a gente vai nutrir essas bactérias? A partir dos pré-bióticos, né? Então, assim, o que são pré-bióticos? Todas as fibras que a gente encontra em frutas, verduras, legumes, principalmente as frutas com a casca, com o gomo, por exemplo, o gomo da laranja, da mexerica, né? Tudo isso é pré-biótico, tá? Cebola. Então, por exemplo, olha, um prato pré-biótico que as bactérias amam. Uma saladona assim, ó, com folha de alface, com Maravilha, almeirão, com maravilha. rúcula, com cebola, né? Água na boca. O alho também, ele é um ótimo prebiótico. O mel, além de prebiótico, é anti-inflamatório, tá? Então, todos esses são prebióticos, certo? E também apostar aí nos antioxidantes, vitaminas A, C e E. A gente encontra eles principalmente em oleaginosas, que são as castanhas, né? Então, castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, avelã, nozes, tudo isso, aqueles nuts, né? Dá para colocar como lanchinhos aí intermediários, né? E também, principalmente, vitamina C, que a gente encontra em todas as frutas cítricas. Então, laranja, limão, kiwi, acerola, mamão, goiaba, morango, tá? Pimentão tem bastante vitamina C também, né? Esqueci de alguma coisa? Não sei se você esqueceu, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Fiquei curiosa agora. Hum. E a vitamina D? Como é que Ah, ficamos, Patrícia? Todos sim, confinados dentro de casa, dentro de apartamento? Qual é a sim. dica? Vitamina D, gente, olha, a vitamina D, a falta dela, né, ela pode provocar uma osteoporose, que é uma redução de cálcio no osso, né, uma redução da densidade óssea, né, e pode provocar depressão também. Então, além da depressão natural que a gente pode vir a ter por conta dessa situação, a gente também pode vir a ter depressão por falta de vitamina D. O grande problema é que a maior fonte de vitamina D é a solar, é a exposição ao sol, né? E muitos de nós não vamos estar mais, não vamos conseguir mais, né? A não ser que você aí seja abençoado em ter uma varanda, em ter um jardim, um quintalzinho, né? Aproveita 10 minutinhos por dia, todos os dias já é o suficiente. Mas quem não é abençoado com a varanda, quintal e jardim, o que que faz, né? A gente tem alguns alimentos fontes de vitamina D, né? Que são gema de ovo, salmão, sardinha, atum, a manteiga, fonte de vitamina D, cogumelos, né? Leite, queijo, iogurte, tá? Apesar de serem fontes de vitamina D, esses alimentos eles não ajudam tanto a equilibrar assim. O ideal seria, na verdade, a suplementação, né, de vitamina D todos os dias. E aí, para saber a quantidade correta da suplementação, procura o seu nutricionista para ver direitinho, de acordo com os exames de sangue. Só uma observação. A Suleima. Oi, Suleima, tudo bem? Boa pergunta sobre a vitamina B, ó, a vitamina D, né? Então, ela gostou. Espero Legal. que a resposta tenha dado suporte aí para a sua pergunta, né? O Júlio também perguntou qual o tempo recomendado por Opa, dia de boa. banho de sol? 10 minutinhos, desde que com as mangas arregaçadas. Não adianta tomar sol, né, de roupa, né? Uhum. Muito bem. Bem, tem aqui outra pergunta. Nós estamos aí com o tempo um pouco em cima, mas vamos descontar aí os 13 minutinhos que
infelizmente, vocês nos desculpem, mas a tecnologia, né? O melhor que seja, mas está todo mundo entrando às 9 horas, pelo jeito, para fazer um monte de trabalho, né? Mais um aprendizado com a pandemia, né? Até a gente está aprendendo. Nós já escolhemos as 9 horas por conta disso, né? Mas, enfim. Então, o que eu quero concluir com vocês é importante identificarmos, então, essa volta para a nossa casa interna. É importante identificarmos o que realmente queremos, Patrícia. O que realmente queremos, o que realmente gostamos de fazer, onde realmente queremos estar, né? Em contraponto com esse automático que nós vivíamos até a semana passada, numa loucura de eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta, eu tenho que trocar o carro, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que fazer uma viagem internacional, e aí eu me atolo em trabalho, e aí eu ganho um belo de um pânico, normalmente, e aí acabo não fazendo nada. E quando não, vem uma pandemia como essa. Então, eu vejo que são avisos, né, importantes, são sinais do corpo, sinais do sistema, mostrando que nós precisamos parar. Algumas pessoas, principalmente pacientes que eu tenho conversado esses dias nas consultas online, eles têm falado sobre isso. Alguns se mostram tranquilos e outros, como a Rita falou, né, que ficam desesperados e ficam com medo. Então, o medo não resolve, o medo não ajuda. Então, é dar um passinho para trás, respirar fundo, parar para prestar atenção, como é que está a tua vida, o que é que está acontecendo, o que, que você pode fazer dentro dessa situação. Esse é o caminho do meio, o que, que eu posso fazer agora? Entendeu? Eu não vou sair por aí correndo desesperada e me atolar mais ainda. Então, respirar fundo, né? Trazer-se de volta para esse centro, né? É uma boa forma, entendeu? Você centrar-se, você voltar-se para essa sua casa interna que é você mesmo. A casa, como a Patrícia falou aquela hora, e eu vou repetir, é uma metáfora, é a nossa casa. É a nossa casa, gente. Como é que está essa casa? Se essa casa está tranquila, as coisas vão fluir. Até porque eu tenho uma outra frase que eu gosto muito de falar, essa frase é de Milton Erickson, então ele fala o seguinte, é uma frase muito sábia, curtinha, curtinha. Ele fala, não há tempestade que dure para sempre. Não há, gente, não há. Depois da chuva vem o sol. Essa frase dele. Não há tempestade que dure para sempre. Depois da chuva vem o sol. É isso. Então, é a lei da impermanência. Nada é permanente. Graças a Deus, tudo está em mudança, tudo está em movimento, assim como a nossa vida, o nosso agora, está em movimento também. É lembrar disso, gente. É lembrar exatamente disso. Tem antes da gente dar sequência aqui, Maria Aparecida Mendes Garcia, para você a pergunta. Ela escreveu: boa noite, o nosso isolamento é para o bem de todos. Esse momento une mais as famílias, buscando forças entre os membros no mesmo espaço. Muito bem. É isso mesmo. Querida Cida, um beijo. A vitamina D atravessa vidros? Obrigada. Nossa, essa pergunta é bem específica, hein? Oh! Essa eu vou ficar devendo para vocês, porque eu realmente não sei te dizer, mas eu vou pesquisar, vou pesquisar e aí eu falo depois para vocês direitinho. Mas ótima pergunta, porque muitas vezes a gente tem varanda com vidro, né? Sim. Muito bom. Eu já te respondo. Obrigada pela pergunta. Ótimo. Então, e antes de nós terminarmos, né? Eu gostaria de deixar em aberto, quem tiver perguntas. Infelizmente, nós tínhamos um grupo muito grande pelo Instagram. Sim, não que deu até tempo, agora não foi. Não deu tempo de avisar esse pessoal. Aprendemos também, né, com essa lição. Então, melhor você ficar com um que é seguro,
né? Como diria meu pai, né? Melhor um pássaro na mão do que 10 voando, né? Então fica com um só, da próxima vez a gente usa só uma plataforma aí, né? Uhum. Então as perguntas que vocês tiverem, temas que vocês quiserem lançar para a gente, manda aí as ideias que nós podemos fazer outras lives, vai ser muito bom a gente estar conversando com vocês. Muito bem. Você quer falar alguma coisa? Só para finalizar, então, a Sônia já vai fazer o exercício de indução Isso, que eu espera um prometi no pouquinho. início, tá? Quero dizer que eu continuo com todos os atendimentos, mas de forma online, né? Então, para você aí que era de outro estado, por exemplo, perguntando, você não atende online? Agora eu atendo porque o Conselho Federal de Nutricionistas liberou, né? Então, todos os atendimentos estão sendo feitos de forma online, normalmente, tá? E para a Sônia também, né? Isso. Eu só estava lendo aqui, a Suleima, ela respondeu, eu ouvi uma vez que não. Que não atravessa o vidro, é Isso, isso? Suleima, Ah, obrigada. A gente vai tá. pesquisar mais também, tá? Patrícia. Uhum. Que mais? Obrigada, doutora Sônia, obrigada, Patrícia, pelo carinho. Maria Aparecida, vocês são nota 10, obrigada, gente. Estamos amando essa live, meu marido e eu, e nós estamos amando estar com vocês, né? Espera um pouquinho que a gente vai fazer um exercício que eu preparei especialmente para esse nosso encontro. Então, antes de fazer o exercício, eu tenho 3 recadinhos. O primeiro, todos os meus atendimentos atualmente estão sendo online, né, via Skype, isso desde o dia 18, e vamos nos manter assim até que haja a segunda ordem, ou seja, está seguro? A gente volta para o consultório, tá? Então, estou atendimento online, quem quiser falar comigo, tem muita gente que tem meu telefone, as pessoas que têm aqui, outros que não tiverem, é fácil, é só entrar na minha página. Segundo recadinho, eu trabalho com muitos pacientes bariátricos na clínica IMEC, então, um recado para você, né? Para você que está me assistindo, para passar para os seus amigos também operados, a vida continua normal, tá? Para quem é operado também, continua tomando suas vitaminas, fazendo as reposições, fazendo a dieta que a sua Nutri está acompanhando, está orientando, e se tiver alguma questão psicológica, me procure, eu estou sempre aberta. Aliás, lá na Clínica MEC a gente tem um grupo de apoio psicológico aos pós-operados e família, um grupo muito legal, muito aconchegante, e que você está convidada se você quer participar. O terceiro recadinho, diante dessa nova configuração que estamos vivendo, está faltando muita gente da saúde, né? Estou falando demais? Gente, aquela mulher assim, terceiro recadinho. Recadinho, não é para dar uma palestra. Até porque eu não estou preocupada com o nosso tempo. Então, está faltando gente para dar assistência. Tem muita gente sofrendo muito esse isolamento. Não está entendendo, está confusa. Então, gente, para resumir, eu estou abrindo 2 horários solidários. Quem estiver nessa situação, me procure. Qualquer coisa, pede meu telefone, entre em contato e eu vou dar esse atendimento nessas 2 vagas, ok? Acho que cada um fazer a sua parte, nós vamos driblar tudo isso, nós vamos sair dessa crise rapidinho, todos salvos e com muita saúde, né? Até porque estamos no mesmo barco, né? Sim. Então, quanto mais a gente se unir mesmo, se ajudar, tem até um relato de uma constelação que fizeram com o coronavírus, né? E lá na não constelação, foi a minha, tá, gente? não foi a Sônia que facilitou, mas nessa constelação estava falando que o vírus ele não veio para matar, ele veio para a gente se unir. E trazer tantos outros aprendizados que a gente até comentou aqui, né? Então veja por esse lado positivo, por esse novo olhar, por esse novo ângulo, essa outra lente, que com certeza isso já vai ajudar muito vocês, todos nós a seguirmos essa fase, afinal estamos todos no mesmo barco. E para aqueles que estão divididos, né? A minha família mesmo, aqui eu, a Paty, a nossa cachorrinha, aí tem o meu filho que mora sozinho, a minha filha que é casada, e como tantas pessoas da família, uma dica,
faz um grupo pelo Skype. Ah, não dá para fazer pelo Skype, sei lá, faz pelo WhatsApp, não sei, enfim. Dá para a gente se comunicar, a gente se fala todos os dias a gente quer ver o rosto um do outro, é gostoso e aumenta mais ainda esse amor e essa vontade de logo, logo a gente estar junto de novo, não é mesmo? Muito bem. Ah, Maria Amélia, vocês Maria são Amélia, lindas. querida, Nossa, muito obrigada. Beijo. beijo. E vamos agora então ao exercício? Isso. Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma meditação, ela é curtinha, né? Então, eu convido você a ajeitar-se aí onde você está, na cadeira, na poltrona, da maneira mais confortável possível, soltando o corpo, soltando os pensamentos. E se você sentir-se mais à vontade, feche os olhos. Feche os olhos dos sentidos, abrindo-se para os olhos da mente. Respire longa e profundamente, inspirando pelo nariz ou pela boca e soltando o ar na expiração. Vamos fazer juntos. Inspirando e expirando. Soltando totalmente o ar. Isso. Mais uma vez. Inspirando e expirando. Soltando. Deixando seu corpo mole, solto. Se soltando. E vá se conectando com o seu centro. Com a sua sabedoria interna. Ela é calma, silenciosa e traz uma sensação de paz. Soltando. E agora, imagine, permita-se imaginar, visualizar ou sentir, mas sem julgar, que diante de você vão se colocando pessoas, pessoas que já se foram, pessoas que estão no presente e muitas delas que já se foram há muito tempo. Seus antepassados, talvez seus pais, talvez seus avós, seus bisavós, os tataravós, pessoas que talvez você nem identifique. Tudo certo. Sem julgar. Pessoas que estão aí para serem olhadas. Isso. Sem julgamento. Apenas permita. Muitas vezes não olhamos para o essencial. Não olhamos para aquilo que realmente nos importa. Não olhamos pelos nossos afetos. Por amor. Pois o sofrimento é tão grande que é melhor não olhar para não doer.
agora que tudo o que precisa ser visto, olhado, está aí. Diga bem alto e mentalmente, dentro de você, bem forte. Diga, sim, eu vejo vocês. Sim, eu vejo cada um de vocês. Vocês fazem parte. Eu os acolho no meu coração. Me permita esse acolhimento de verdade no seu coração. Uma vez que se sentem incluídos, fazendo parte, todos se sentem em paz. Todos, todos do sistema se sentem em paz. Então agora, faça uma reverência profunda a todos. Uma reverência bem profunda de reconhecimento, de inclusão, de amor. Perceba o seu corpo. Perceba como você se sente agora. Então agradeça a presença de todos. Despeça-se e deixe que todos voltem às dimensões de onde vieram. Cada um volta de onde veio. Até que você novamente se sinta aí, sozinho, sozinho, mas com o coração preenchido e em paz. Então, vá aos poucos, trazendo-se de volta aqui comigo, no aqui e no agora, mexendo as pernas, os braços, abrindo os olhos, alerta e concentrado. Alerta e concentrado. Tudo bem, Patrícia? Ótimo. Bem, o meu recado final é que todos fiquem na paz, fiquem com esse acolhimento, lembrando de se acolher, de se recolher nessa casa interna, de olhar mais para você. E com toda certeza, o medo vai embora, a ansiedade diminui e você fica em paz. E vem a criatividade, e vem os bons pensamentos. E logo, logo, você vai estar aí de volta e todos vamos nos encontrar. Então, fiquem na paz. Um grande abraço. Gente, depois dessa mensagem linda que a Sônia passou, não vou me prolongar, só agradecer a presença dela e a presença de vocês aí na live de hoje. Muito obrigada, sem vocês essa live não teria acontecido, para vocês verem o quanto que é importante a gente se unir nesse momento, né? Muito obrigada e eu respondo aí do recado da Dona Cida, tá bom? Beijo a todos, Obrigada. fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Se cuidem. Até a próxima.
Vai ter mais.